Quero falar com você hoje aonde estão os nossos olhos. E montando essa palavra para hoje, Deus falou no meu coração: quando você desviou os olhos de mim, Priscila, você perdeu. É como se eu estivesse aqui andando, né? Os olhos olhando para Jesus. Eu tenho uma linha a que eu tenho que andar nesse corredor. Quando você tira os olhos de Jesus, você olha para baixo. E quando você olha para baixo, você começa a se perder. Você não sabe se você tem que ir para a direita, você não sabe se você tem que ir para a esquerda. E eu quero falar isso com você nessa noite. Você está aí com uma filipeta, fazendo a sua campanha. Eu sei que tem pessoas aqui que estão na 6ª semana, outras encerrando a 7ª semana, outras que estão começando a sua campanha agora, crendo que ainda algo vai acontecer em 2022. O ano não acabou, amém, igreja? E o ano não acabou. Deus vai fazer ainda este ano nas nossas vidas. E eu quero falar com você que a nossa força advém de onde estão os nossos olhos. Olha que coisa forte. A sua força, ela advém de onde estão os teus olhos. Por isso que eu estou perguntando para você: os teus olhos estão fixados em Jesus? Qual é a situação mais difícil que você está passando na sua vida? Pode ser profissional, sentimental, ministerial, emocional. Mas essa situação que você está vivendo, ela tem tirado a sua paz. Essa situação que você está vivendo, ela tem tirado o teu sono. Ela está te dando angústia. Aonde estão os teus olhos? Porque se você está perdendo o teu sono, se você está com angústia, se você está tendo taquicardia, se você está botando a mão na tua cabeça e falando: meu Deus, e agora o que eu faço, Senhor? Você fica mal-humorado, as pessoas querem conversar com você, as pessoas querem compartilhar algo com você, você não tem nem mais paciência de conversar. É porque os teus olhos não estão fixados em Jesus. Quando nós deixamos a angústia, quando nós deixamos a ansiedade tomar conta de nós, nós temos que prestar bastante atenção nisso. Porque nós achamos que não. Achamos que estamos fazendo campanha aqui na terça-feira, frequentando uma célula, vindo no domingo, e aí a gente fala: não, eu estou fortalecido, eu estou com a minha fé fortalecida. Queridos, não basta estar com a tua fé fortalecida, os nossos olhos não podem estar fora do alcance de Jesus. Quando os nossos olhos eles estão no natural, nós não temos forças para permanecer, não temos forças para persistir. A angústia toma conta de nós, a dúvida toma conta de nós, o medo toma conta de nós, amém, igreja? Então a nossa força advém de onde estão os nossos olhos, olhando firmemente, exclusivamente para Jesus. Abre comigo Hebreus 11, 24 até 29. Eu vou falar um pouquinho sobre Moisés. Moisés foi um grande homem que tinha em vista a grande recompensa. Moisés agiu pela fé. Os olhos de Moisés não estavam nas circunstâncias. Os olhos de Moisés estavam em Jesus. E eu sei que nós estamos passando uma situação no país muito tensa. Estamos passando, algumas pessoas vêm conversar comigo que estão passando uma situação financeira difícil. Outras estão passando uma situação da saúde, no seu físico. E eu quero dizer que para você, não importa qual é a situação que você está passando, não tire os teus olhos de Jesus. Os teus olhos precisam estar fixados em Deus, em Jesus, e não nas circunstâncias, amém? Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Que forte, né, gente?
Quer dizer que Moisés largou mão do palácio, Moisés largou mão de ser chamado a filho de filha de Faraó. Moisés deixou de lado. Ele falou: não quero saber, vou comer bem, vou morar bem, mas isso não me supre. Por quê? Vou mostrar para vocês. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Vocês estão me entendendo que pela fé ele abandonou o Egito. E ele porque permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Moisés só tinha uma promessa. Moisés não tinha nada. O que Deus tinha falado com ele era uma promessa. Fiel tu és, Senhor. Tu és fiel em todas as circunstâncias. Moisés tinha apenas a promessa. Moisés não viu nada, mas ele teve que tomar, e ele decidiu: porque não vou ficar aqui, eu vou abrir mão do Egito pela promessa que Deus tem para a minha vida. E eu sei que o que Deus tem para você são grandes coisas. Deus tem grandes coisas na nossa vida profissional, sentimental, espiritual, física. Aí continua: pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Gente, olha só que forte. Pela fé ele fez a Páscoa, derramamento de sangue, para que o exterminador, que foi um anjo da morte, não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Quer dizer, Moisés, ele ousou executar, ele teve ações todas pela fé, por causa da palavra declarada. Pela fé atravessaram o mar vermelho como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo. Eu poderia parar, falar isso aqui e ficar meia hora falando nesse versículo, tanto que ele é rico. Pela fé Moisés agiu, pela fé Moisés tomou atitudes, pela fé Moisés tomou as decisões que ele deveria ter tomado. Ele não viu nada, foi tudo pela fé. E por que ele conseguiu? Porque os olhos de Moisés estavam fixados em Deus. Porque Deus tinha dado a ele a promessa, uma palavra liberada, tinha uma recompensa. Sabe o que acontece hoje? Nós recebemos a palavra já foi liberada, Deus já deu uma promessa para nós, mas nós somos tão ansiosos, porque aí a gente começa a calcular milimetricamente, mas isso não aconteceu, mas não está assim, mas olha isso, olha aquilo, mas isso. Você conhece pessoas assim? Quem é assim, um pouquinho? Eu também sou, gente. Deus liberou a palavra, Deus liberou a promessa, e a gente fala: meu Deus, a promessa foi liberada, Senhor, mas e aí? E aí? Por que você está tão angustiado? Por que você está temeroso? Lógico, nós precisamos tomar cuidado para tomar passos, para caminhar. Às vezes você precisa ter certeza de certas coisas para comprar uma casa nova, para tomar algumas decisões financeiras. Eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo de promessas de Deus liberadas na tua vida. E quando você tira os teus olhos de Jesus e fixa no natural, você começa a analisar as circunstâncias. Eu venho para a igreja, tenho uma expectativa de que hoje o culto não vai ter uma cadeira vazia. Minha oração do Bispo Lucas: Senhor, manda pessoas, nós possamos aumentar o número de cultos, que as pessoas possam vir, possamos ganhar pessoas para Jesus. Enche as nossas células, enche os nossos cultos, em nome de Jesus. Orar por isso, olhar, ter a minha mente fixada nisso, na promessa, ganhar famílias para Jesus. E aí eu chego aqui e o culto não está lotado, tem cadeiras que estão vazias. E aí eu começo, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, isso me desanima, porque eu estou com os olhos no meu natural.
Em vez de falar, Senhor, o que eu preciso fazer? Qual é a ação que precisa ser feita para que mais pessoas venham, para que pessoas sejam ganhas? E começar a declarar, começar a colocar os olhos no sobrenatural. E o que é muito normal? Você fixar os teus olhos no natural, naquilo que você está vendo. E a minha pergunta para você nessa noite é: o que você tem em vista? Para onde você está olhando? Você já agarrou a promessa que Deus te deu e você está com os teus olhos fixados em Jesus? Porque, queridos, aonde estão os teus olhos e o que tem à sua frente, o que tem à sua vista, disto depende a tua força e a tua fé. Se você colocar os teus olhos e a tua fé nas circunstâncias, na sua conta bancária que não está como você gostaria, nas situações que você está vivendo que estão como você não gostaria, você não terá força para permanecer. Você não terá força para persistir. Olha Moisés, gente, é um exemplo claro. Ele teve forças para tomar uma decisão. Abre comigo Hebreus 11, 1, 3, um versículo clássico. Diz assim, fala sobre certeza e convicção, fala sobre fé. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. É aqui a grande chave. Olha o que ele fala. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não parecem. Querido, não apareceu o seu carro novo, não apareceu sua casa própria, a tua conta bancária não está como você gostaria, o teu emocional ainda não está como você gostaria, o teu casamento não está como você gostaria, a relação com teus filhos não estão como você gostaria. Mas a fé é você declarar e já olhar, ter a fotografia e falar assim: o meu fim é esse. Amém, igreja? Eu gosto muito de pegar, o Bispo Rodovalho até pregou uma palavra sobre isso, acho que não sei se foi esse ano ou ano passado, mas ele falou, pega a foto e visualiza o que você gostaria. Lembram disso? Ele falou várias vezes sobre isso. Pega a foto e visualiza qual é o casamento que você quer ter, a tua família, o teu ministério, a tua vida profissional, a tua vida espiritual, as tuas emoções, e começa a declarar, começa a visualizar, começa a trazer à existência. Isso é fé, queridos. Isso é estar com os teus olhos fixados em Jesus. Fé é fruto do que eu estou vendo. Bispo, mas eu não estou vendo nada. Isso é fé. Hoje eu estava falando com a Bispa Lúcia sobre quando a gente começa a olhar demais para situações, esperando certas situações para poder agir, isso traz dúvida, sabia? Quando você age em fé e não espera as circunstâncias para agir, você tem mais força, você tem fé para falar, eu vou, vai dar certo. Agora, aí você fala, mas calma, para eu agir tem que acontecer isso, para eu tomar essa decisão tem que acontecer aquilo. Você se perde, você fica perdido, começa a tomar o sentimento de dúvida e de medo toma conta de você. Por isso que eu fiz a pergunta para você hoje: o que você tem visto? Você vem para essa campanha de terça-feira, qual é a visão que você tem aqui? Você vem aqui a cada semana com a visão: eu vou conquistar todos os meus alvos. Você vê você tomando posse do seu novo emprego, do cargo, da promoção que você conquistou. Eu não sei o que é que você deseja: a cura do seu emocional, do teu físico, a vitória nos seus relacionamentos, a vitória, a compra da casa nova, ou
a sociedade que você está tão esperando, a causa na justiça que você está esperando. Se você começar a olhar para todas as possibilidades, para saber se vai acontecer ou não, você não está vivendo em fé. Queridos, visão traz força. Por isso a importância de onde você está com os teus olhos fixados. Visão traz força. Se eu olho para o meu casamento e vejo, olho para o Lucas e falo, é impossível meu casamento avançar. Pô, olha o Lucas, olha como ele é, olha a característica que ele tem, olha o jeito que ele anda, olha o jeito que ele fala, ou ele falar de mim. Impossível meu casamento ir para um novo nível. Olha a Priscila, olha como ela é, olha como ela age, olha como ela anda, olha como a postura dela. Impossível. Por quê? Porque ele está olhando para aquilo, para a Priscila carnal, e eu estou olhando para o Lucas carnal. Isso não é fé. O que é fé? É você dizer, o meu casamento vai para um outro nível. Eu vou fazer o possível e o impossível. Eu vou mudar as minhas atitudes, eu vou mudar as minhas ações, eu vou me posicionar. Mas eu creio em fé. É ter a visão, a fotografia do futuro. Amém, queridos? Abre sua Bíblia comigo em Mateus 14, 29 e 30. Mateus 14, 29 e 30 diz assim: e ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou, Senhor, me salva. O que aconteceu com Pedro aqui, gente? Olhou para onde? Para as ondas. Enquanto Pedro estava com os olhos fixados em Jesus, Jesus falou, vem até mim. Vem. Jesus falou, pode vir, você não vai afundar. E quando Pedro ousou e disse, eu não vou afundar, vai daqui até ali, eu não vou afundar, eu tomo posse dessa palavra, eu vou. E aí no meio do caminho, ele tira os olhos de Jesus e coloca os olhos nas ondas. E no mesmo instante ele fala, Senhor, me salva, tem misericórdia da minha vida, eu vou afundar. Para mim esse texto aqui, ele reflete exatamente como nós somos. Você está passando por um tsunami, você está passando por uma tribulação, você está passando por uma situação muito difícil na tua vida, aonde os teus olhos estão, não faça como Pedro, porque Jesus, ele já nos garantiu a vitória. Olha para mim, fixa em mim, qual é a visão do futuro que você tem? Pedro, quando começou a observar as ondas, veio o medo, veio a dúvida. Eu quero dizer para você que quando você começar a observar o tamanho das ondas que estão te submergindo, quando você começar a observar o tamanho da tribulação que você está vivendo, tome muito cuidado, porque a tribulação e a onda, ela pode te sufocar, te submergir, te afundar, porque você tirou os olhos de Jesus. Você vai falar, está amarrado o nome de Jesus, tribulação, isso existe, momentos difíceis que eu estou passando, mas isso não muda nada, porque eu sei que Deus tem algo maior para a minha vida. Eu tomo posse dessa palavra, eu não vou olhar para o tamanho das ondas, eu não vou olhar para o tamanho da tribulação, eu olho para Jesus. Todos nós passamos por momentos difíceis, situações difíceis. Eu passei os meus momentos difíceis esse ano, mas eu fiz uma aliança com Deus de não olhar para o tamanho das ondas, não olhar para o tamanho e o tipo de tribulação, não tirar os meus olhos de Jesus. Moisés, queridos, recusou ser neto de Faraó. Moisés deixou o Egito. Moisés escolheu padecer.
Moisés ficou firme. Moisés tinha em vista a recompensa. Moisés olhou para a promessa que Deus tinha para ele. E eu quero dizer para você nessa noite, em nome de Jesus, você olhará para a promessa que Deus tem para a tua vida ainda em 22. Se não acontecer, vai acontecer em 23, em nome de Jesus. Para de olhar. Existem muitas pessoas que falam assim: mas para acontecer a promessa, tem que ter esse quadro XYZ. Para de olhar, para de calcular milimetricamente como as coisas vão acontecer. Deus é o Deus do impossível. Deus é o Deus que te surpreende. Vai vir da onde você menos espera. Sabe qual é o nosso problema? A gente quer controlar tudo. E uma coisa, quanto mais você controla, mais Deus retém. Porque Deus já disse, você não controla nada. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Eu que te dou. Eu abro a mão na hora certa. Eu abro os caminhos na hora certa. Nós temos que aprender a confiar. E quando os nossos olhos não estão fixados em Jesus, nós não conseguimos. Abre Samuel, 1 Samuel 17, 26, fala um pouquinho, quero falar um pouquinho de Davi. Davi foi um grande exemplo. Davi, ele recebeu uma promessa, tomou posse desta promessa e foi lutar contra Golias. Olha 1 Samuel 17, 26, diz assim: então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Gente, nesse momento, Davi, se você ler a história, Davi estava lá, o pai dele manda ele levar uns mantimentos para os irmãos e manda falar assim: vai lá e veja como seus irmãos estão, volta, traz notícia para mim. E Davi chega lá e quando ele vê aquela confusão no acampamento, ele fala: o que está acontecendo aqui? Por que vocês estão aqui? Né? O que está acontecendo? E falam para ele: existe um filisteu, um incircunciso, que está desafiando o exército do Deus vivo e ninguém tem coragem. Nós já estamos aqui há muitos dias. E aí Davi chega e fala o quê? Eu consigo. E aí ele pergunta aqui: o que é que vai acontecer com... Ele fala aqui, né? Então falou Davi aos homens que estavam consigo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu? Ele fez a pergunta: o que é que vai acontecer quem ferir este filisteu? O que farão ao homem que matar esse gigante e tirar a afronta de Israel? Davi conseguiu enxergar que era capaz de derrotar aquele gigante, porque os olhos de Davi não estavam no gigante, no tamanho do gigante. Vocês estão me entendendo? Davi não olhou para o tamanho do gigante. Davi não olhou para aquele homem daquele tamanho. Davi, ele olhou para a promessa e ele disse: eu consigo. Muito doido. Esse texto é forte demais. Quando ele fala: eu matei um leão, eu matei um urso, eu consigo, eu sou capaz. O Senhor dos exércitos está comigo e Ele vai me dar a vitória. Naquele momento Davi tomou posse daquela palavra, porque ele sabia que existia uma promessa. Queridos, Davi não olhou para aquele gigante, não olhou para o filisteu. E quantas vezes nós somos totalmente travados por gigantes que Deus permite aparecer nas nossas vidas. E eu quero dizer para você que os gigantes que têm se levantado contra você não é para te parar, não é para te destruir. Você que tirou os olhos de Jesus, os teus olhos estão na força, no tamanho deste gigante. É você que precisa mudar. Nós colocamos esse gigante como maior do que ele é, como mais forte do que ele é. Olha 1 Samuel
17, 28. 1 Samuel 17, 28, 30. Diz assim: ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja, respondeu Davi. O que eu fiz agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou dele para o outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tomou a responder como antes. Neste momento o irmão de Davi vai contra ele. E o que Davi faz mais uma vez? Não coloca os olhos no irmão. Davi se desvia do irmão frustrado e amargurado e manteve o seu foco na missão. Quantas vezes nós desviamos o nosso olhar da missão e olhamos para as pessoas que nos humilham, para as pessoas que nos ferem? O próprio irmão de Davi foi lá caçoar dele. O próprio irmão de Davi foi lá duvidar dele. O próprio irmão de Davi foi lá criticar ele. Mas Davi não olhou, Davi não se importou, porque os olhos de Davi estavam na promessa. Os olhos de Davi estavam no Deus Todo-Poderoso. Amém, igreja? E eu quero dizer para você, as humilhações, as provas, as tribulações que você tem vivido nesses anos que você acha que Deus te abandonou, Deus não te abandonou. Você que desviou o teu olhar, você precisa nesta noite voltar os teus olhos para Jesus. Senhor, em nome de Jesus, os meus olhos precisam estar fixados em Ti. Senhor, fortalece a minha fé. Senhor, eu estou vendo somente a desgraça que aconteceu na minha vida. Eu só estou vendo a crítica que aconteceu comigo. Eu só estou vendo aquela pessoa que me fez mal. Eu só estou vendo o tamanho do gigante que o Senhor permitiu me enfrentar. Queridos, aqui eu dei exemplo de Davi, dei exemplo de Moisés, dei exemplo de Pedro. 3 homens totalmente diferentes, em diferentes circunstâncias. Pedro, quando olhou para o tamanho das ondas, teve medo. Moisés olhou para a promessa e agiu, não teve medo, foi embora, tomou posse da palavra. Davi, um menino que cuidava de ovelhas, que era nada nem ninguém, foi lá e destruiu aquele gigante. E eu quero dizer para você, a fé vence o medo. A fé te faz vencer o medo. A fé te faz enfrentar o processo. Davi fixou os seus olhos no Deus Todo-Poderoso. Davi fixou os olhos no chamado que Deus tinha para ele. Aonde você tem fixado os teus olhos? Deus tem uma promessa para a tua vida, Deus tem uma promessa para as tuas finanças, Deus tem uma promessa para a tua empresa, Deus tem uma promessa para a tua vida profissional, para a tua vida sentimental, para o teu casamento, para os teus filhos. Deus tem uma promessa para você e o inimigo não vai roubar, mas você precisa nessa noite tomar uma decisão de parar de olhar para o natural e fixar os teus olhos em Jesus.